gavetas abertas, cabos desconectados, caixas lacradas saindo pelo corredor do segundo andar do Supremo Tribunal Federal. O gabinete de Alexandre de Moraes foi revirado pela Polícia Federal nesta sexta-feira. E o homem que assinou a ordem foi o relator que mais incomoda o campo que Moraes representa neste momento. Às 10 horas e 14 minutos desta manhã, agentes da Polícia Federal chegaram ao edifício do Supremo Tribunal Federal com mandados de busca e apreensão assinados pelo ministro André Mendonça. A operação tinha objetivos claros e específicos. O primeiro era o gabinete principal de Alexandre de Moraes no segundo andar. O segundo era a sala de assessoria imediata, onde as pessoas que fazem o gabinete funcionar no dia a dia estavam trabalhando quando os agentes entraram. O terceiro era o controle de acesso ao edifício, para garantir que ninguém saísse durante a operação. 4 assessores diretos de Moraes foram conduzidos pelas autoridades. Equipamentos foram desligados, identificados e lacrados. Documentos físicos foram fotografados, catalogados e recolhidos. E tudo isso foi levado para os veículos da Polícia Federal no estacionamento interno do tribunal. Alexandre de Moraes estava dentro do edifício quando tudo isso aconteceu. Ele soube pelo seu serviço de segurança e ficou em silêncio. A gente vai te contar tudo. Como essa operação foi planejada e por que ninguém soube antes que ela ia acontecer. Quem são as 4 pessoas que foram levadas e qual era o papel delas dentro do esquema que as investigações estão mapeando. O que os investigadores esperam encontrar no material apreendido. E o que essa manhã significa para Alexandre de Moraes, que hoje perdeu algo que tinha construído durante anos. Antes de seguir, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Esse é o tipo de operação que define antes e depois na história de uma investigação. Bate o like antes de continuar. E nos comentários me diz, você acreditava que chegaria ao ponto de a Polícia Federal entrar dentro do STF para cumprir mandado contra um ministro da casa? Comenta aqui embaixo. Vamos ao que realmente importa. Para entender o que aconteceu esta manhã, é preciso entender o que essa operação representa dentro do contexto maior da investigação do Banco Master. O Banco Master é o centro de um escândalo financeiro que começou como uma investigação sobre fraudes no sistema de crédito consignado e foi crescendo até alcançar figuras que ninguém acreditava que seriam alcançadas. A suspeita central da investigação é grave e direta. Decisões judiciais foram negociadas. Favorecimentos dentro do mais alto tribunal do país foram pagos com dinheiro que circulava pelo banco e chegava a pessoas próximas de quem assinava essas decisões. O nome de Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, aparece no centro dessa teia como o operador que conectava o banco a figuras do judiciário, usando camadas de intermediários para criar distância suficiente entre o dinheiro e quem recebia o benefício das decisões. André Mendonça é o relator tanto do inquérito do INSS quanto do caso do Banco Master no STF. Durante meses, ele conduziu as investigações com um nível de sigilo que surpreendeu até pessoas experientes em operações desse tipo. Não houve rumores prévios. Não houve sinais nos bastidores que chegassem ao entorno de Moraes a tempo de reagir. Quando os agentes apareceram nesta manhã, a surpresa foi total e calculada. Mendonça escolheu a surpresa. E a surpresa funcionou. Mas espera, tem mais. A reconstituição do que aconteceu entre o amanhecer desta sexta-feira e o momento em que as últimas caixas saíram do edifício revela uma operação com um grau de planejamento que vai além do que operações policiais comuns dentro de instituições do judiciário costumam ter. Antes de qualquer movimento visível nas imediações do STF, 3 equipes distintas já estavam posicionadas e brifadas sobre seus objetivos específicos. Cada equipe tinha um alvo diferente dentro do edifício. Cada equipe tinha instruções para agir no mesmo momento. A coordenação entre as 3 garantia que não houvesse janela de tempo entre o momento em que a operação se tornasse visível e o momento em que os alvos estivessem sob controle dos agentes. Às 9 horas e 47 minutos, os veículos da Polícia Federal chegaram à esplanada dos ministérios sem identificação ostensiva. Os agentes desceram, se organizaram e entraram no edifício com os mandados. A primeira equipe foi diretamente para o segundo andar. A segunda equipe foi para a sala de assessoria imediata, onde os 4 alvos humanos da operação estavam trabalhando naquele momento, sem qualquer sinal do que estava chegando. A terceira equipe posicionou-se no acesso do térreo. Às 10 horas e 14 minutos, os mandados foram apresentados nas 2 frentes ao mesmo tempo. Em questão de segundos, os 4 assessores souberam que a operação era para eles. 2 pediram para contratar advogados antes de qualquer outra coisa. O pedido foi respeitado dentro do protocolo. Um terceiro ficou completamente em silêncio desde o primeiro segundo. O quarto perguntou se havia algum engano, se aqueles documentos eram legítimos, se aquilo estava realmente acontecendo ali, dentro daquele edifício, naquela manhã. Estava. Às 10 horas e 52 minutos, as primeiras caixas lacradas começaram a sair. Computadores de mesa com identificação numerada. Notebooks, dispositivos de armazenamento externo. Pendrives catalogados 1 a 1. E pastas físicas com documentação que carregava a identificação interna do gabinete. Técnicos de perícia digital estavam trabalhando em paralelo. Conectaram equipamentos portáteis aos servidores do gabinete antes de desligá-los. Extraíram o que podiam ser extraído no local. O que não podia ser analisado ali saiu lacrado para os laboratórios da Polícia Federal. Moraes foi informado enquanto ainda estava em uma reunião interna. A reunião parou. Ele se retirou para uma sala separada com seus advogados pessoais. Não fez declaração pública. Não emitiu nota. Não respondeu à imprensa que começou a se acumular no lado de fora do edifício. O silêncio de Moraes nesta manhã é tão revelador quanto qualquer declaração que ele pudesse ter feito.
Se o que você está acompanhando aqui tem valor para você, o Super Tanks aqui embaixo é o jeito mais direto de apoiar essa cobertura independente. Esse canal não tem pauta comprada. Não tem assessoria por trás. Qualquer valor que você puder faz diferença real. Agora vamos entender quem são as 4 pessoas que foram levadas e por que elas são a chave mais valiosa de toda essa investigação. As 4 pessoas conduzidas pela Polícia Federal nesta manhã não eram funcionários aleatórios do gabinete. Eram as pessoas que controlavam o fluxo de processos. As pessoas que decidiam o que chegava até Moraes e em que formato. As pessoas que mantinham o contato com o mundo externo ao gabinete de maneira que não deixava rastro direto no ministro. Nos termos da investigação, elas ocupavam exatamente o papel que Vorcaro descreveu em seu processo de colaboração premiada, quando falou sobre como o esquema operava por dentro do STF. Havia camadas, havia intermediários, havia pessoas cuja função era garantir que o fluxo de favorecimentos e a trilha financeira correspondente nunca se conectassem de forma direta e documentada ao ministro que assinava as decisões. Essas 4 pessoas sabem como essas camadas funcionavam. Sabem quem falou com quem. Sabem quando. Sabem sobre o quê. Sabem o que foi decidido e o que foi recebido em troca. O material apreendido nos equipamentos e nas pastas físicas pode documentar partes dessa história. Mas o que as 4 pessoas sabem vai além do que qualquer documento pode conter. Porque elas estavam presentes em momentos que não foram documentados deliberadamente. E o que não foi documentado deliberadamente só pode ser revelado por quem esteve lá. No jargão das investigações criminais, quando você conduz as pessoas que operavam o esquema no nível mais próximo ao topo, a pressão para uma colaboração premiada aumenta de forma exponencial. Cada uma das 4 sabe que as outras 3 também sabem. Cada uma sabe que a primeira que decidir cooperar vai ter mais a oferecer e vai negociar em posição mais favorável. Cada uma sabe que o tempo que passa sem cooperar é tempo que as outras podem estar usando para chegar primeiro. A corrida para falar primeiro começa no momento em que os mandados são apresentados. E os mandados foram apresentados às 10 horas e 14 minutos desta manhã. Do ponto de vista jurídico, o que mudou para Alexandre de Moraes a partir desta manhã é mais profundo do que parece à primeira vista. Ele continuava sendo ministro ativo com todos os instrumentos que o cargo confere. Continuava podendo acompanhar processos que o envolviam. Continuava com acesso às mesmas ferramentas institucionais que havia usado para se posicionar como figura central das investigações que ele próprio conduzia. A partir do momento em que a Polícia Federal entrou no seu gabinete e levou as pessoas que faziam esse espaço funcionar, o isolamento operacional se tornou concreto. Os canais que ele usava para monitorar o andamento de questões que o afetavam estão agora parcialmente nas mãos dos investigadores. As pessoas que sabiam como essas questões eram gerenciadas por dentro do gabinete estão sendo ouvidas pelos investigadores. Isso não é prisão, não é condenação, não é o fim de nada ainda. É a situação de alguém que perdeu o controle sobre informações que antes só existiam na cabeça de pessoas que trabalhavam para ele. Agora vamos ao que a investigação do Banco Master revelou que fundamentou essa operação. O material que chegou aos investigadores ao longo dos últimos meses formou uma cadeia de evidências que conecta pontos que antes eram suspeitos separados. A trilha financeira que liga pagamentos do Banco Master a pessoas próximas a Moraes está documentada. O contrato de 9 milhões de reais entre o banco e o escritório da esposa de Moraes já estava nos autos. As comunicações recuperadas dos equipamentos de Vorcaro mostram contato direto entre o banqueiro e o ministro em datas que coincidem com decisões judiciais relevantes para o banco. O que os HDs e documentos apreendidos hoje podem adicionar a essa cadeia é a camada operacional interna. Como as decisões eram gerenciadas. Quem comunicava o que para quem. Como a informação sobre o que seria decidido chegava às partes interessadas antes que a decisão fosse formalmente publicada. Como o fluxo financeiro correspondente era organizado para que chegasse sem deixar rastro direto. Mendonça assinou esses mandados porque a investigação chegou a um ponto em que as evidências já não deixavam outra alternativa juridicamente sustentável. Para assinar busca e apreensão dentro de um gabinete do STF, a fundamentação precisa ser sólida o suficiente para resistir a qualquer contestação. Mendonça assinou. O que isso diz sobre o que os investigadores têm nas mãos está implícito na assinatura. As reações vieram de múltiplas direções ao mesmo tempo. No Congresso Nacional, parlamentares que acompanhavam a investigação há meses e que precisavam manter cautela pública diante da incerteza sobre até onde a operação chegaria, reagiram com uma satisfação que não precisou de palavras para ser comunicada. A sinalização foi de postura, não de declaração. A OAB emitiu nota às 13 horas, pedindo que os ritos legais fossem respeitados em cada etapa. Uma nota protocolar, mas que cumpre a função de marcar posição institucional. Nos bastidores do STF, o clima que se seguiu à operação é descrito por fontes dentro do tribunal como o de uma instituição que estava processando algo que nenhum protocolo havia preparado ninguém para administrar. Uma coisa é um ministro ser investigado. Outra coisa é a Polícia Federal aparecer com mandados dentro do edifício e levar pessoas que trabalhavam ali. Essa cobertura existe porque você a sustenta. Se o Brasil Sem Filtro tem feito diferença para você, considera apertar o Super Tanks aqui embaixo. Cada contribuição mantém essa cobertura independente funcionando todos os dias. Nas próximas horas e dias, 4 elementos vão definir o ritmo dos desdobramentos. O primeiro é o que a perícia vai encontrar nos equipamentos apreendidos. Os técnicos que trabalharam no local desta manhã já iniciaram a análise.
Os primeiros resultados de uma perícia digital desse tipo costumam aparecer em prazo menor do que o público imagina. O que eles encontrarem vai determinar se há base para novos mandados ou se a análise do material apontará para outros nomes ainda não alcançados diretamente pela investigação. O segundo elemento é se algum dos 4 assessores conduzidos esta manhã vai decidir cooperar, e com qual nível de detalhe. Uma colaboração parcial tem valor. Uma colaboração completa tem valor múltiplas vezes maior. E uma colaboração que acontece antes das outras tem valor adicional ainda. A pressão para que pelo menos um dos 4 tome essa decisão aumenta a cada hora que passa. O terceiro elemento é a resposta institucional do STF como corpo. Como o tribunal vai se posicionar diante de uma operação que entrou dentro de suas próprias dependências com mandados assinados por um de seus membros contra outro? A resposta do tribunal vai revelar se há capacidade de autocrítica institucional ou se o reflexo vai ser de proteção corporativa. O quarto elemento, e o mais revelador sobre o futuro do Brasil, é o que Mendonça vai fazer com o material que saiu desta manhã. Porque Mendonça não é um ministro que age por impulso. Cada passo que ele deu nas investigações foi calculado. A operação de hoje foi precedida por meses de construção silenciosa. O que vem depois da operação de hoje vai obedecer à mesma lógica. E essa lógica aponta para algo mais definitivo do que uma busca e apreensão. O Brasil que foi trabalhar nesta sexta-feira não é o mesmo que vai voltar para casa à tarde. Quando a Polícia Federal percorre os corredores do mais alto tribunal do país, com mandados contra um de seus ministros, uma fronteira foi ultrapassada que não tem como ser reestabelecida. O que era pensado como impenetrável foi penetrado. O que era pensado como intocável foi tocado. E o que vem a seguir vai ser construído sobre essa nova realidade. O rastro do dinheiro continua sendo seguido. As caixas lacradas estão nos laboratórios da Polícia Federal. E as 4 pessoas que sabem como o esquema funcionava por dentro estão calculando quanto tempo tem antes que a janela para cooperar se feche. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Cada desdobramento dessa investigação vai estar aqui antes de qualquer outro lugar. Bate o like antes de sair. Nos comentários me diz, na sua análise, qual dos 4 indicadores das próximas horas vai ser o mais decisivo para o rumo dessa investigação. Comenta aqui embaixo. Quero ler cada resposta. E se o Brasil Sem Filtro tem feito diferença para você, considere virar membro do canal. Análises exclusivas antes de todo mundo. O botão de associar está aqui do lado. O Super Thanks aqui embaixo é para quem quer apoiar diretamente essa cobertura independente. Nos vemos no próximo vídeo.